quarto vídeo. Essa matéria é uma matéria que nós temos de dedicar um cuidado especial. Toda vez que eu dou tanto o arminianismo como o calvinismo, o wesleyismo, né, eu tento especificá-lo bem para que não possa haver ideias contraditórias ou ideias de cunho pessoal nisso que possa atrapalhar uma compreensão mais didática do pensamento. Então, né, o pensamento de Armino e o pensamento remonstrante, né, ele vai demonstrar que vai trazer uma ideia no sentido muito claro do pensamento sobre a depravação total do ser humano. Muitas pessoas acabam negando isso. Você conversa, aí as pessoas falam assim: ah, eu acredito que o ser humano ainda tem algo de bom de Deus, porque senão como é que poderia optar por Deus? A palavra está na graça. Graça é um favor imerecido. Tanto o Armindo como os remonstrantes, eles cabalmente acabam afirmando a depravação total do ser humano. Então, esta é o cerne da teologia arminiana, que vai trazer a graça de Deus. Então, ao contrário que muitos opositores, porque existem teólogos e opositores de algumas teologias. Existem pessoas que querem fazer defesas caloradas sobre arminianismo e calvinismo e acabam degradando a outra teologia. Uma dessas formas de degradação é falar que os arminianos não acreditam de maneira alguma na depravação humana, que é uma mentira, né? Os arminianos, eles ensinam que todos os seres humanos nascem moral e espiritualmente depravados e incapazes de fazer qualquer coisa boa ou digna aos olhos de Deus, sem uma infusão especial da graça divina para superar as inclinações do pecado original. Todo ser humano, segundo a teologia arminiana, que resiste à graça de Deus, ele vai permanecer filho da ira, ou seja, ele vai ser uma pessoa condenada pelo seu próprio pecado. Então, esse tipo de pensamento, né, que vai trazer ao ser humano é mostrar que o ser humano só pode optar para Deus se verdadeiramente a graça de Deus for manifesto em sua vida. Então, em geral, o arminianismo clássico concorda com a ortodoxia protestante que a união da raça humana do pecado faz com que todos nasçam filhos da ira. Todavia, os arminianos acreditam que a morte de Cristo na cruz fornece uma solução universal para a culpa do pecado herdado, de maneira que ele não imputa aos infantes por causa de Cristo. É interessante isso. Aqui você vai encontrar uma diferença dentro de algumas teologias calvinistas. Primeiro, da questão da expiação universal. A expiação universal, ela nasce dentro do arminianismo, porque toda a humanidade ela é influenciada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas essa expiação universal, ela não é um universalismo, onde todos os seres humanos serão salvos, mas sim todos os seres humanos serão preparados para ouvir a mensagem da salvação, tornando estes capazes de optar pela a graça
que é a graça preveniente, que traz o entendimento sobre a salvação do ser humano, que é o entendimento que Armino teve quando você vê o sermão de Armino concernente a Romanos, capítulo de número 5. Você vai entender esse pensamento de uma forma muito clara. Os 21 versículos, né, ele vai falar principalmente sobre isso. Ele fala primeiro sobre a paz e a alegria que a pessoa tem, e depois da morte em Adão e vida em Cristo. Ele entende que Cristo, quando morre, ele vai dar a chance de toda a humanidade ter vida nele. E que a oração, principalmente a oração intercessora de Cristo na cruz do Calvário, ela abrange a toda a humanidade, não apenas o que o calvinista, né, raiz, né, acaba acreditando, que é a expiação limitada, que Cristo morreu única e exclusivamente para aqueles que Deus elegeu desde a eternidade para que eles pudessem ser salvos. O reverendo Terra era um teólogo, né, que eu tive a chance de ter aula com ele, né, tive esse privilégio. Ele, calvinista, ele era presbiteriano, né, autor de 2 gramáticas de hebraico, uma de grego, escreveu uma teologia sistemática, né, em inglês. Ele era filho de brasileira, mas foi criado nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil. E ele dizia algo que era muito, muito interessante concernente a esse tipo de pensamento. De que as pessoas brigam e não conseguem enxergar um ponto em comum muito grande. Que tanto arminianos como calvinistas entendem que a salvação é por intermédio de Cristo. E aí ele citava o entendimento até bartiano concernente a isso, que a predestinação, então, e a eleição foi em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, então, também são predestinados e eleitos. Haja vista que são co-herdeiros dos céus, né? Então, mesmo que a expiação for limitada, continuará correto o entendimento de alguns quando falam que a expiação não é limitada, porque ela é limitada dentro daqueles que aceitam a Cristo como o único e eterno Salvador. Então, aquele que diz que ela não é ilimitada, que ela não é limitada, ou seja, que é ilimitada, esse está enxergando apenas a mensagem do Evangelho, que é atribuída a todo ser humano da face da terra. Aí ele citava Timóteo, que falava concernente que o desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo. Contudo, esse desejo é a apresentação clássica da palavra de Deus a todos eles. Então, a expiação universal, isto não quer dizer que toda a humanidade será salva incondicionalmente, mas que a oferta sacrificial de Cristo, até certa extensão, atendeu à reivindicação da lei divina, de modo a tornar a salvação possível a todos. Redenção, portanto, é universal ou geral no sentido provisional, mas especial ou condicional em sua aplicação ao indivíduo. Esse é o pensamento arminiano, que às vezes os opositores não conseguem compreender o pensamento. Que a expiação universal não quer dizer que toda a raça humana será salva, mas que toda a raça humana tem condição de ser salva. Que difere-se um pouco realmente do pensamento calvinista. Haja vista que a possibilidade é dada por Deus. Aqui, dentro do pensamento arminiano, a possibilidade é dada por Deus
mas a compreensão desta salvação, né, ela é dada através desse aflorisma, aflorisma salvífico que cada ser humano tem através do sangue de Cristo. Então, fica-se claro que o arminianismo defende a salvação inteiramente da graça, que é inteiramente feita pela graça de Deus. O arminianismo clássico ensina que a predestinação é simplesmente a determinação, ou seja, do decreto de Deus para salvar por intermédio de Cristo todos os que livremente responderem à oferta divina da graça livre, ao se arrependerem do pecado e crerem, confiarem em Cristo. A predestinação inclui a presciência de Deus daqueles que assim o farão. Então, essa questão vai apenas levar a um discurso ao arminianismo posterior, que alguns arminianismos fazem, que é a separação da eleição para a predestinação. Eles falam que a eleição é a corporativa, onde Deus determinou que Cristo fosse salvador do grupo de pessoas que se arrependem e crê, e a predestinação é a individual, a presciência de Deus dos que se arrependeram e creram nele, como está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Então fomos hoje, até a página de número 55 e espero que vocês possam ter gostado da aula. Semana que vem, aula presencial. Que Deus abençoe em nome de Jesus.